Domingo traz como título Aprisionados pelo Orgulho. E uma frase que aparece ali no primeiro parágrafo da lição de domingo é que orgulho é a sensação de que somos melhores ou mais importantes do que os outros. A sensação. Até pode ser que numa ou noutra coisa sejamos de fato melhores, mas aqui o foco é a sensação, é como é que nós nos sentimos em relação às pessoas. Portanto, a autora afirma que o orgulho é um sentimento e não podemos nem devemos confiar nele porque ele é enganoso, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem. Bom, o orgulho teve início com Lúcifer, isso aí já nos põe em alerta, não é? Aquele que havia sido um querubim cobridor, servia a Deus de perto, o mais exaltado de todos os anjos criados por Deus, com responsabilidades especiais do céu. Nós não sabemos, tivemos uma lição alguns trimestres atrás que trabalhamos muito esse assunto e nunca é demais recordarmos um ou outro aspecto. Nós não sabemos exatamente quando e nem como foi que pensamentos egoístas surgiram em seu coração, no coração de Lúcifer, mas sabemos que foi esse tipo de atitude, que lançou o universo naquilo que nós vivemos hoje, que é o estado do grande conflito. O caráter de Satanás se tornou o oposto do caráter de Deus. Logo na pergunta 1, a autora ela apresenta o seguinte: quais são os 3 ensinos principais sobre o orgulho e o amor ao mundo na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Aqui nesta porção, João nos faz uma advertência: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Bom, nós sabemos que quando João está falando de mundo, ele está falando de um conjunto de coisas que muitas vezes no sentido espiritual é aquilo que é contrário à vontade de Deus, mas não necessariamente. É um conjunto de coisas da nossa existência. E João então faz aqui 3 advertências. A primeira, sobre a concupiscência da carne. Essa concupiscência, ela também poderia ser entendida como vontade, como desejo, e a carne, a nossa natureza pecaminosa. Então, essa primeira área, a concupiscência da carne, os desejos naturais de uma pessoa não convertida, ou os desejos naturais mesmo de uma pessoa convertida que tem que estar atenta para esses desejos. Depois, a concupiscência dos olhos. Interessante aqui, o comentário bíblico adventista nos ajuda a entender que essa concupiscência dos olhos é aquilo que nós formatamos em nossa mente em resultado daquilo que nós contemplamos. Então, tem a ver com os nossos pensamentos, que tipo de pensamento nós estamos cultivando e armazenando em nossa vida. E, finalmente, a soberba da vida, que tem a ver com a vanglória, com a exaltação do eu, com a arrogância, uma manifestação bastante clara e expressiva do orgulho. Mas é importante entender que buscar a excelência e reconhecer que temos talentos, temos dons, não se torna necessariamente pecado. Deus tem dado graça e talentos e dons aos seus filhos. E basta, meu irmão, minha irmã, que nós entendamos e lembremos e nunca nos esqueçamos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, se há talentos, se há dons, e há de fato dons, talentos, virtudes naturais e dons espirituais, e não é problema que estes sejam reconhecidos, percebidos, identificados, aperfeiçoados. A questão está em nós darmos ou não glória a Deus e reconhecermos qual é a origem, qual é a fonte de toda essa dádiva. Não é orgulho reconhecer que também nós somos abençoados por Deus, temos a presença de Deus na nossa vida e temos um propósito claro em nossa existência. O problema sempre vai acontecer quando nós deixamos de reconhecer de onde vêm todas as bênçãos e de atribuir glória a Deus em toda e qualquer situação. Precisamos nos lembrar
de que nossos bens, nossos talentos, nossas conquistas, elas não definem nosso valor. Eu gostei muito dessa afirmação aqui no último parágrafo da lição do domingo. Nosso mérito sempre vem de Deus. Nosso mérito sempre vem de Deus. Não são os bens que possuímos, os talentos que desenvolvemos ou que possuímos, nem as conquistas que temos em vida que definem o nosso valor. O nosso valor está no fato de que nós somos filhos de Deus, criaturas do Senhor. Uns são agraciados com mais talento, outros com menos, uns com os mais bens, outros com menos. Não é isso que nos define como pessoas. O que nos define é que somos filhos de Deus e que reconheçamos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos vem das bondosas mãos de Deus. Como Davi disse, de Deus vem todas as coisas, e destas coisas que Ele nos dá, algo nós devolvemos para Ele, mas é daquilo que Ele nos dá. Que Deus nos ajude a desenvolver esta atitude, a atitude do reconhecimento, da gratidão, de que Deus é a fonte de toda boa dádiva. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição de domingo.